da leitura, pedir a igreja colocar de pé de novo, mas senta um pouquinho. Glória a Deus. Quero primeiramente agradecer, a Deus, porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos salvado, tem nos abençoado. Deus, Jesus e o Espírito Santo, sou muito grato pela minha vida. Se não fosse por Deus, se não fosse por Jesus, pelo Espírito Santo, eu não estaria aqui nessa noite. Sou grato pela vida da minha esposa, da minha filha, da minha família, que tem sido apoio também na nossa caminhada. Sou grato aos irmãos que têm nos apoiado. Grato à vida do pastor Gil, pastora Mônica, que é nossa cobertura espiritual nessa casa. Glórias a Deus, que tem nos confiado nessa noite, essa grande responsabilidade que é ministrar a palavra do Senhor. Tivemos uma semana abençoada, glória a Deus. Ontem estivemos ali na casa do irmão Paulo, numa obra, glórias a Deus, louvando ao Senhor e trabalhando, glória a Deus. Foi bom conhecer a família do irmão Paulo, a casa, o lar dele. Deus continua abençoando ele e a cada um que esteve lá neste trabalho, glória a Deus. Eu poderia começar essa pregação, essa ministração, pedindo para tirarem as crianças do templo, mas já foram retiradas, Amém. Mas talvez se tiver alguém com problema de coração, que não pode sofrer grandes emoções, tenha algum problema de coração, eu poderia falar que era melhor se retirar. Mas não se preocupe com isso. Mas você pergunta assim, por que esse? E eu venho fazer uma pergunta para a igreja, eu venho fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Por que temos medo da maior esperança da igreja? E eu começo com outra pergunta. Quantos aqui gostam de ler os evangelhos? Os evangelhos de Jesus, Mateus, Lucas, Marcos, João. Já leram, estão lendo, gostam de ler quantos? Bastante pessoas, E Salmos? Livros de Salmos. Meditam, Bastante. Gostam, Provérbios, Salomão. Sabedoria, Provérbios de Salomão. Muitos meditam, gostam, Mas quantos aqui já leram o Apocalipse? Quantos já leram o Apocalipse? Aleluia. Poucos, Mas quantos começaram ou estão no momento lendo? Talvez não leu todo, mas estão lendo. Por quê? Porque a igreja não gosta de ler Apocalipse. Porque o povo tem medo de ler Apocalipse. É assustador? Acha que é um livro de terror? Fala sobre tragédias, de monstros, de juízo. É isso que te contaram sobre Apocalipse? É isso que te causa medo, que tem te impedido de abrir o livro de Apocalipse para meditar nele? Agora, outra pergunta: por que o único livro que termina com a vitória definitiva de Cristo é o que mais causa medo dos cristãos? O problema não está em Apocalipse. O problema é que durante muitos anos ouvimos falar mais das bestas do que do Cordeiro. Falou-se mais do anticristo do que de Cristo. Falou-se mais da tribulação do que da esperança. E talvez por isso muitas igrejas quase não pregam mais sobre a volta de Cristo.
Mas a Bíblia nos diz que a igreja primitiva vivia esperando a volta de Cristo. Os apóstolos negavam a volta de Cristo. Os crentes consolavam uns aos outros com essa promessa, que Cristo iria voltar. E nós? E as igrejas de hoje? A Bíblia inteira aponta para este momento, a volta de Cristo. A volta de Cristo ela não é narrada só em Apocalipse. Ela começa com uma promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus anuncia que viria o descendente que venceria a serpente. E termina com outra promessa em Apocalipse capítulo 20, versículo 20, que diz: certamente cedo vem. Perceba que a Bíblia não termina com a besta, não termina com a tribulação, não termina com o juízo. Ela termina com Jesus dizendo: certamente cedo vem. E a igreja responde: amém. Ora vem, Senhor Jesus. Não veio pregar sobre a volta de Jesus para alimentar curiosidades sobre o fim dos tempos, mas sim para lembrar a igreja da nossa maior esperança, que é a volta de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Há 3 semanas o pastor nos procurou, eu, o evangelista Saulo, os irmãos Rodolfo e Hugo Leonardo, e nos escalou, para estarmos ministrando a palavra dele enquanto ele não estivesse aqui. E eu tenho acompanhado as pregações nessa escala, eu caí para o último, Eu tenho acompanhado as ministrações dos irmãos. E uma das coisas que eu tenho observado e o Espírito tem testificado no meu coração, eu tenho observado, às vezes nós lemos a palavra de Deus, ouvimos algumas palavras, mas nós não entendemos, não compreendemos, não temos a revelação, o rema de Deus. E uma das coisas que ficava na minha cabeça era sobre Jesus justificar, Jesus santificar, Jesus glorificar. E ainda que eu entendesse que Jesus fazia isso por nós, eu não entendia como que isso entrava na história, como que isso eu trazia para a minha vida. E meditando, ouvindo a pregação de alguns irmãos, eu entendi que justificar, santificar e glorificar, ele está diretamente ligado com a pregação do Hugo Leonardo, na terça-feira, que ele veio falar sobre que há um tempo determinado para cada coisa. E quando eu falo de tempo, eu lembro de passado, presente e futuro. Quando eu falo que Jesus ele veio para nos justificar, eu estou falando do passado, porque Jesus ele já morreu na cruz. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer assim: justificado, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não foi justificado por Jesus? Porque todos aqueles que aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador, eles já foram justificados por Jesus. Se você ainda não foi justificado, se você ainda está preso no passado, eu te convido a viver o presente. Glória a Deus. Quando eu falo que Jesus santifica a tua igreja, santifica eu, santifica você, eu estou falando do presente. João capítulo 17, verso 17 vai dizer assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus.
Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos no processo de santificação. Nós estamos vivendo no presente, ouvindo a palavra, meditando a palavra. Nós estamos sendo santificados em Jesus. Eu e você estamos se preparando para a volta de Jesus. Aleluia. Futuro, glorificação. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Essa é a NBV, traço B aí, se estiver sendo projetado. Filipenses capítulo 3, versículo 21. NBV, traço B. Aleluia. Glória a Deus. Ela vai dizer assim: quando Ele voltar, tomará estes nossos corpos mortais e os mudará em corpos gloriosos, semelhantes ao dele, usando o mesmo glorioso poder que Ele usará para conquistar todas as outras coisas em toda a parte. Aleluia. Domingo passado, o evangelista Saulo pregou sobre o gigante visível, o gigante invisível, sobre o inimigo visível e o inimigo invisível. Glória a Deus. E talvez você não possa enxergar, mas existe uma atmosfera espiritual, um mundo espiritual que poucos podem enxergar. Existe uma batalha, ocorreu uma batalha de que você sair da sua casa, chegar na igreja. Algo queria te atrapalhar, te impedir de estar aqui nessa noite. Mas glorifica o Senhor, porque você é mais que vencedor. Aleluia, aleluia. Eu falei há 21 dias atrás, há 3 semanas. Estávamos convocados para estar ministrando a palavra do Senhor. E desde o primeiro dia, estava eu a pedir ao Senhor a revelação de qual palavra eu deveria nesta noite estar a ministrar para a sua noiva, para a igreja do Senhor. E eu ouvi, terça-feira, retrasado sem ser dessa semana, o Hugo Leonardo falando da batalha que foi também, para ele conseguir o direcionamento da palavra. Irmãos, 3 semanas são 21 dias, né? Opa. E só na terça-feira pela manhã o Senhor me revelou: fala para a minha igreja, prega sobre a volta de Cristo. Aleluia. Aleluia. E na terça-feira de noite nós estivemos aqui, aonde Rodolfo ministrou sobre a ressurreição de Cristo. Eu falei assim: Rodolfo, Deus testificou a tua palavra, confirmou a palavra que Ele me revelara esta manhã. Glória a Deus. Então esta palavra desta noite sobre a volta de Cristo é uma continuação daquilo que o Senhor já começou a falar desde terça-feira. Aleluia. E tem falado no meu coração e vai falar no seu coração nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos entrar na palavra? Aqueles que podem, se coloquem de pé. Glória a Deus. Toma a tua palavra, tua Bíblia, quem trouxe. Aleluia. Eu acompanho pelo telão. Apocalipse. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 22, versículo 20. Jesus. Glória, 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 glória. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Irmãos, eu perguntei para a igreja no início sobre ler o Apocalipse. Eu já li o Apocalipse há algum tempo atrás. Eu tinha lido, mas não tinha estudado. É diferente, né? E o Espírito Santo de Deus me fez desde terça-feira pela manhã
me levou a uma imersão Aleluia. dentro do tema Volta de Cristo. Glória a Deus. Aonde que, como a palavra nos foi revelada, eu falei bem assim, tranquilo, né? Mas irmãos, eu tive que entender Apocalipse para essa noite eu trazer essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, sem perda de tempo. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Ele diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho rápido. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. E outra versão vai dizer assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Podemos assentar, igreja. Glória a Deus. Primeira coisa, falando sobre Apocalipse. A palavra Apocalipse, ela significa revelação. Muito se fala, até mesmo aí fora, por ímpios, por não crentes, filmes, séries. E quando se fala de Apocalipse, lembra-se de destruição de bestas, do anticristo, guerras, fim do mundo. Tem filmes aí, irmão, que fazem coisas assustadoras, né? Como eu falei, a categoria lá, né? 16 acima. Terror. Entendeu como eu falei? Tinha as crianças. Mas as crianças, irmão, desde pequeno, devemos ensinar nossos filhos que Jesus morreu, ressuscitou e há de voltar para levar a sua igreja para os céus. Glória a Deus. Aleluia. Se tiver alguém, irmão, com problema de coração, eu profetizo que você vai sair curado nesta noite. Aleluia. Que a emoção do Espírito Santo não vai fazer seu coração parar, mas ele vai te dar vida e vida com abundância. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vivemos dias de muitas incertezas. Pessoas falam de guerras, crises econômicas, pandemia, violências e o futuro. Futuro, ansiedade, preocupação. O que vai ser dos meus filhos? Se hoje está difícil, imagina daqui a algum tempo. Mas eu quero trazer algumas perguntas. Já comecei antes de pregar, fazer algumas perguntas. E eu quero, nessa pregação, fazer algumas perguntas, algumas indagações. E estudando sobre a volta de Jesus. Acredito que quando se falamos da volta de Jesus, muitos aqui têm muitas perguntas, muitas dúvidas. E talvez algumas serão esclarecidas aqui nesta noite. Talvez não todas, porque o contexto é grande. Como eu falei, eu precisei de uma imersão muito grande para procurar um pouquinho entender a respeito da volta de Cristo. A maior pergunta é: para onde a história está caminhando? Para onde a história da humanidade está caminhando? Para onde? Com todos esses acontecimentos, qual é o fim da história humana? A resposta não está no Jornal das 8, não está na novela das 9, não está nos filmes do fim do tempo que estão nos cinemas. A resposta está na Bíblia. Aleluia. A Bíblia responde claramente. Toda a história converge para um único acontecimento: a volta gloriosa de Jesus Cristo. A esperança não começou em Mateus, nem no Apocalipse. A esperança da volta de Jesus, ela
bom. Desde Gênesis, Deus anunciou que enviaria o Redentor e que sua vitória seria plenamente consumada quando ele retornasse. Primeiro ponto que venhamos estudar, que venhamos pregar sobre a volta de Cristo, é que ela é uma promessa antiga. A volta de Cristo é uma promessa antiga. Não é algo da atualidade, não é algo novo, não é algo inventado pela igreja do tempo de hoje. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois da queda, Deus não termina a história com juízos. Ele faz uma promessa. O descendente pisaria a cabeça da serpente. Essa promessa se cumpre em etapas. Todos conhecem a história de Gênesis. Falou-se que o homem não deveria comer do fruto que estava no centro, porque certamente morreria. A história poderia terminar com Deus falando: ó, Adão, você comeu o fruto proibido, então morre. Mas a história não termina assim. Logo após a queda do homem, é feita uma promessa. Promessa essa que, como eu falei, ela se cumpre em etapa. Ela foi feita lá no início, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3,15. E a primeira etapa dessa promessa é a encarnação. João capítulo 1, versículo 14. João vai narrar que no início era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós vamos ver que Deus ele encarna e nasce como um homem, o homem chamado Jesus, nascido da irmã Maria. Glória a Deus. Aleluia. E a próxima etapa, após nascer e habitar entre nós, é a cruz, é a sua morte. Eu falei sobre o passado, e a cruz remete à justificação. Temos várias referências a respeito dessa etapa da cruz. Uma delas é em Colossenses 2, versículo 13 ao 15, mas não vou ler. Então, a primeira etapa é a encarnação, a segunda etapa é a morte na cruz. A terceira etapa é a ressurreição, que está registrada em Mateus 28, versos 5 ao 6, e muitas outras referências, do qual Rodolfo pregou aqui sobre a ressurreição na terça-feira. Quarta etapa é a ascensão, é a subida. Depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, ele esteve entre os discípulos, entre os irmãos da igreja primitiva por 40 dias, e depois ele ascendeu aos céus. Tem também várias referências a respeito disso, mas você pode estar acompanhando em Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11, que vai falar a respeito dessa subida. A outra etapa é a sua segunda vinda, ou seja, o que nós estamos pregando nessa noite, a volta de Cristo, aonde também temos várias referências. Eu tomei hoje Apocalipse capítulo 22, versículo 20, como base para este tema da volta de Cristo. A outra etapa da promessa é o juízo final, que está registrado também em várias referências. Nós temos aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, e ela finaliza a última etapa com novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 5. Ou seja, a cruz iniciou a vitória, a volta de Cristo a consumará. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. E nós aprendemos com esse primeiro ponto, que ainda que o mundo esteja em desespero,
Ainda que tenha terremotos, guerras, crises financeiras, eu venho te dizer, eu venho te lembrar que Deus não perdeu o controle da história. Deus está no controle da minha e da sua história. Aleluia. A volta de Cristo é uma promessa antiga. Segundo ponto, a volta de Cristo foi a esperança dos patriarcas. Posso citar algum deles? Enoque, Noé, Abraão, Jó. No livro de Judas, Judas, verso 15, 14, 15, vai falar a respeito de Enoque. Vai dizer que Enoque anunciou: eis que veio o Senhor. Essa profecia demonstra que desde os tempos antediluvianos já existia a expectativa de uma manifestação final de Deus para o seu juízo. Para quem não sabe, Enoque, ele veio antes do dilúvio, antes de Noé. E ele foi um dos que foi elevado ao céu sem morrer, sem experimentar a morte. Noé, Mateus capítulo 24, Jesus vem falar a respeito da época de Noé. Jesus fala assim: como nos dias de Noé, assim vai ser a volta de Jesus. Sabe por quê? Porque naquela época não é pregada: vai haver um dilúvio, vai descer água do céu, vai encher, vai inundar, entra na arca, se arrependa. Mas o povo vivia de forma normal, casava-se, dava esse de casar. E hoje a igreja está anunciando: Jesus está voltando, Jesus está às portas. Se arrependa, aceita Jesus, porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas o povo não está nem ali. Quem dará crédito à nossa pregação? Abraão, em Hebreus 11:10, vai dizer assim: que Abraão aguardava uma cidade celestial. Sua esperança era maior que Canaã. Era o reino eterno. Lá, quando Abraão ouviu a voz de Deus dizendo: sai da tua parentela, eu vou te colocar na terra. Aleluia. Deus cumpre a sua promessa terrena. Coloca Abraão, sua descendência, na terra de Canaã, que mana leite e mel. Glória a Deus. Mas em Hebreus vai dizer que Abraão, ele estava de olho não na Canaã terrena, mas ele estava de olho na Canaã celestial, na nova Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. A nova Jerusalém que está preparada para mim e para você, na volta de Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Jó capítulo 19, versículo 25 vai dizer assim que Jó, ele vai dizer assim, mediante a sua luta, a sua dor, a sua doença, a sua dificuldade, ele vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e há de se levantar nos últimos dias. Eu não sei qual é a doença que você está enfrentando. Eu não sei se você está passando por uma crise financeira. Eu não sei se você está passando por dificuldades no seu casamento, na sua família. Mas eu vou te dizer que o nosso Redentor vive. E o nosso Redentor vive. E ele há de vir. E ele há de vir. E não vai demorar. Maravilha, Jesus. Aleluia, aleluia. Podemos entrar no terceiro ponto sobre a volta de Cristo. Bendito é o teu nome, Senhor. Jesus prometeu que voltaria.
Ei, não foi o irmão Estevão, não foi o Jornal das 8, não foi a novela das 9, não foi o cinema. Ei, o próprio Jesus falou: eu vou voltar. Aleluia. João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Versículo 1 ao 3. Jesus ele confirma, ele fala assim: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ei, Jesus prometeu. Jesus prometeu. Isso não é promessa de político, não. A promessa de Jesus não é promessa de homem, é promessa de Deus. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ei, Jesus prometeu, não prometeu? Os anjos também. Em Atos, nós estamos aqui, né? Atos capítulo 1, versículo 11. Vai nos dizer que quando Jesus estava na etapa da ascensão aos céus, que ele subiu na nuvem, já com seu corpo glorificado, seu corpo de glória, aquele mesmo corpo de glorificado que eu e você vamos ter na glorificação, que Jesus quando voltar vai nos dar. Aleluia. Os irmãos estavam olhando, quando perceberam Jesus some na nuvem, e aí começa a bater uma tristeza. O nosso Senhor foi embora. O nosso mestre foi embora. Começa a bater o desespero. E agora? E agora? Os dois anjos viram para aqueles que estão ali e falam assim: varões galileus, o mesmo Jesus que deixe subir, ele há de voltar. Aleluia. Os apóstolos, que eram discípulos de Jesus, viraram apóstolos. Eles tinham essa esperança. A palavra que eles ouviram da boca de Jesus, que Jesus voltaria. A palavra que eles ouviram dos anjos na ascensão de Jesus. Esta é a esperança que alimentava, que servia de fortaleza, que servia de combustível para eles pregarem a palavra de Deus sobre perseguição, sobre luta, mesmo morrendo apedrejado. Mas eles pregavam porque eles tinham essa esperança de que Jesus iria voltar. Aleluia, glória a Deus. A pregação, a palavra que nos fala sobre a volta de Jesus, ela não veio para trazer medo, ela não veio para trazer terror, ela veio trazer esperança, ela veio servir de combustível, ela veio te animar, veio te fortalecer, para que a igreja venha permanecer firme até que o Senhor venha. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vai encerrar? Ainda não. Quarto ponto. Como será a sua volta? Mais uma pergunta, né? Muitos se questionam como vai ser. Já sabemos que ele vai voltar, mas como vai ser a volta de Jesus? Como vai ser a volta de Jesus? A Bíblia apresenta algumas características da volta de Jesus. A primeira característica, que ela será visível, ou seja, todos vão ver. Se alguém disser que Jesus voltou e você não viu, não acredite, porque ela vai ser visível. O Apocalipse capítulo 1, verso 7 vai dizer assim: todo olho verá. Todos aqui têm olhos, hein? Então se alguém disser que Jesus voltou e você não viu, não acredite. Porque a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 1, verso 7, vai dizer que todo olho verá. Outro ponto.
a volta do Senhor Jesus, ela será gloriosa. Base bíblica, Mateus capítulo 24, verso 30. Ele não voltará como servo, voltará como rei. A volta de um rei não é gloriosa. As trombetas vão tocar, os anjos vão preparar o caminho. Aleluia. E aí vão dizer: aí está vendo o Rei da Glória. Será algo glorioso. Será algo glorioso. Aleluia. E será repentino. O que é repentino? De repente. Mateus 24, 44 diz assim: ninguém sabe o dia. Por isso precisamos viver preparados. Precisamos viver preparados, porque não sabemos, vai ser de uma forma de repentina. Então por isso eu venho pregar sobre a volta de Cristo. Eu venho dizer que precisamos dessa esperança, que Ele vai voltar. Eu estou dizendo, eu falei que nós estamos vivendo no presente, onde entra a santificação, e a santificação é através da palavra de Deus. Quando eu e você santificamos pela palavra de Deus, nós estamos se preparando, para a volta de Cristo. Será triunfante. Apocalipse capítulo 19. O Cordeiro volta como Rei dos Reis. Não é só Rei, é Rei dos Reis. Se a presença de um rei é algo glorioso, a volta do Rei dos Reis é algo triunfante. A promessa é iniciada em Gênesis, enquanto os seus desfechos na vitória definitiva de Cristo sobre todo o mal. O Rei dos Reis, Ele vai vir, aleluias, para decretar que a tua igreja é vitoriosa. Aleluias. Ele veio proclamar que o mal foi vencido, para proclamar que a morte foi vencida. Aleluia. Agora é para fechar. Quinto ponto sobre o que a volta de Cristo produz na igreja. Mais uma pergunta: o que a volta de Cristo produz na igreja? O que a pregação, o sermão sobre a volta de Cristo está produzindo nessa noite em seu coração e em sua vida? Já falei aqui, primeiro ponto, sobre a volta de Cristo. Ela produz em nossos corações esperança. Se você entrou aqui essa noite sem esperança, você vai sair daqui diferente. Aleluia, você vai sair daqui esperançoso. Aleluia. Em Tito capítulo 2, versículo 3. Vivemos aguardando a bendita esperança, ou a esperança feliz, ou a espera feliz. Irmãos, muitos esperam de forma ansiosa, mas não, irmãos, nós esperamos de forma feliz, porque nós temos a certeza que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. Segundo ponto, que a volta de Cristo produz na igreja: santidade. E também temos falado. 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3. Quem espera a sua volta, procura viver em pureza. Se você já foi justificado pela cruz, você já chegou no período da santificação, que é o presente que nós vivemos, e que o Espírito Santo ajuda eu e você a viver na santificação. A palavra de Deus nos diz para que nós devemos ser santos. Aleluia. Ser santo como Jesus foi santo. Ser santo significa ser separado. Deus separou um povo zeloso de boas obras.
Aleluia! Terceiro ponto que a volta de Cristo produz em sua igreja é a vigilância. Mateus capítulo 25 vai narrar que as virgens prudentes estavam preparadas, estavam ataviadas, estavam adornadas e estavam com azeite sobre o dia, esperando o noivo, aguardando o noivo. E o que nós aprendemos sobre a volta de Cristo é que a sua igreja precisa estar preparada. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quarto ponto que a volta de Cristo produz na igreja: evangelização. Ainda há tempo, Jesus ainda salva, mas esse tempo terminará quando Ele voltar. Precisamos sair daqui nesta noite com essa preocupação que Jesus está voltando, e o que o nosso parente, o nosso amigo, o nosso vizinho, que ainda não foi justificado por Jesus, ele precisa aceitar a Jesus para ele ser justificado, para ele ser santificado, e para que na volta de Cristo ele possa junto conosco ser glorificado. Já pode preparar que o louvor. Glória a Deus. Para concluir, a Bíblia abre com a promessa e fecha com a confirmação dessa promessa. Gênesis 3,15. Deus promete: virá um descendente. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 20, o próprio descendente promete: certamente cedo venho. Assim toda a Bíblia está entre duas promessas: a promessa da vinda do Redentor e a promessa da volta do Redentor. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória. Aleluias. Em Gênesis 3,15 recebemos a promessa do primeiro livro da Bíblia, a promessa que da semente da mulher nasceria um que pisaria, que esmagaria a cabeça da serpente. E hoje eu vim aqui pregar sobre a volta de Jesus em base em Apocalipse, no último capítulo 22, versículo 20. O próprio Redentor que foi prometido. Aleluia. Ele fala para mim, ele fala para você, ele fala para a tua igreja, ele fala para todo mundo: certamente eu virei, certamente cedo venho. Aleluia. Glória a Deus. E aí fica várias perguntas para reflexão esta noite. Você está preparado para encontrar o Senhor? Eu falei aqui que não sabemos o dia nem a hora. E se Jesus volta hoje, você vai subir ao encontro dele? A sua esperança, a sua confiança está nas coisas dessa terra, ou na promessa do reino eterno? Desejado aqui, mas nada se
Jesus quer te salvar. Muitos têm medo de Apocalipse, porque fala de juízo. Mas essa semana, essa imersão que eu estive sobre a volta de Cristo, eu vi que muitos pregam, que muitos falam, acreditam que não vai ter salvação. Mas em Apocalipse eu vejo a preocupação de Deus com as almas, com o seu povo, com a minha vida, com a sua vida. Muitos sem entendimento acham que quando a sétima trombeta tocar, vai ser tudo acabado. Mas esse juízo é Deus ainda dando oportunidade, porque as trombetas, ela apenas vai atingir um terço. Aqui essa parte é um juízo parcial, porque Deus está dando oportunidade ao arrependimento. Ele quer que mais pessoas sejam salvas, sejam alcançadas pelo Cordeiro. A hora não nos espera, não nos aguarda. Não sabemos nem o dia nem a hora que Ele há de vir, mas sabemos que Ele virá. O Espírito Santo está falando no seu coração. Essa palavra falou no seu coração nessa noite. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Se tiver alguém que quer aceitar ou reconciliar com Jesus nessa noite, levante as suas mãos. Levante uma das suas mãos como sinal de aceitação. Glória a Deus, aleluia. A hora não nos espera. Tem alguém com Jesus nessa noite? A palavra falou no seu coração. Aleluia. Tem uma alma para Jesus nessa noite? Alguém que quer aceitar ou reconciliar, renovar a sua aliança com Jesus? Glória a Deus. Se não tem, ou se estiver com vergonha até o final do culto, pode nos procurar. Glória a Deus. As palmas ao nome do Senhor Jesus. E eu falo, não tenha medo de ler Apocalipse. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar aqui, evangelista Saulo. Glória a Deus, aleluia. Para fazer os Aleluia. cerimônias finais desse culto. Amém? Irmão, desculpa pela hora, mas era necessário falar a respeito da volta de Cristo. Paz, saúde e prosperidade para os irmãos. Amém. Você foi abençoado? Você foi abençoado? Então dá um prato de glória para Jesus aí.